Bom, pessoal, então agora vamos para a parte de número 2 aqui da nossa aula, ok? A parte dos cruzamentos de Mendel. É aqui que a gente vai entender toda aquela historinha que eu contei para vocês anteriormente, que ele sabia que as ervilhas elas eram puras porque elas faziam a autofecundação. Então, Mendel ele tinha que fazer a fecundação artificial, que seria o processo, que eu até coloquei aqui, que é a polinização artificial, que é um processo feito por ele, porque se não fizesse dessa forma, ele não conseguiria aí descobrir. E aqui, hoje, nesse exemplo, eu trago para vocês um exemplo do cruzamento de Mendel de apenas uma característica, porque lembra, na primeira lei de Mendel, nós trabalhamos com uma característica por vez, né? Uma característica por vez. Mendel, gente, analisou 7 características na ervilha. Hoje eu só vou explicar uma dessas 7. Na verdade, a que eu explicar hoje vale para todas as outras. Embora a ervilha tenha mais de 7 características, Mendel analisou 7. Hoje, a que nós vamos analisar, a característica aqui, ó, vai ser em relação, deixa eu colocar aqui para você, a cor das ervilhas, tá? E a partir desse exemplo que eu vou mostrar, que todo livro didático traz para vocês, vocês vão conseguir entender o resto da genética, tá? Nas ervilhas, nós temos duas cores principais, embora essas daqui sofram variações de tonalidade, mas a gente trabalha com característica extrema, é algo que eu consigo ver no visual. A ervilha, ela possui duas cores. Ela possui a cor amarela e possui a cor verde, tá? É esse princípio que a gente vai partir do raciocínio. Então imagina, o Mendel, quando ele fazia o cruzamento, era daquela maneira que eu expliquei para vocês, da forma artificial. Então vamos começar aqui, ó. Nesse cruzamento que eu vou mostrar para vocês, a gente começa com a geração parental, também chamada de GP. Paulo, o que é a geração parental? É a primeira geração em que o Mendel ia fazer o cruzamento, tá? Isso aqui é geração parental, são os pais são os progenitores, são os primeiros. O que estava acontecendo? Acompanha o raciocínio, porque você tem que raciocinar comigo para você entender o que eu vou fazer aqui. O Mendel, ele cruzou uma ervilha amarela com uma ervilha verde, tá? Então ele fez o cruzamento de uma amarela com uma verde. E ele esperou os descendentes. E todos os descendentes que originaram a partir desse cruzamento da amarela com a verde, todos eles, ou seja, 100% saíram amarelos. Aí o Mendel tornou a repetir esse experimento. Ele cruzou uma amarela com uma verde e 100% dessas ervilhas que nasceram foram amarelas. Com isso, o Mendel começou a entender. Tem alguma coisa na amarela que está dominando sobre a verde. Com isso, o que ele chegou à conclusão? Ele chegou à conclusão que a ervilha aqui amarela ela era a dominante. E essa verde ela era a recessiva. Eu vou colocar aqui passo a passo. Então, a amarela era a dominante e a verde aqui ela era a recessiva. Por que ele descobriu isso? Cruzou amarelo com verde, todas saíram amarelos, ou seja, amarelo é dominante. Princípio de visão, ele já conseguiu desmembrar isso. Essas que nasceram aqui, pessoal, elas são chamadas de primeira geração filial. Ou seja, são os primeiros que nasceram a partir desse cruzamento inicial. Ok? Aí o que aconteceu? O Mendel fez o seguinte. Ele pegou essas ervilhas, que todas elas nasceram amarelas, e cruzou ervilha amarela com outra dessa daqui também, ervilha amarela. Ou seja, ele pegou essa primeira geração filial que a gente pode ser chamada de F1. Toda vez que aparecer F1 é a primeira geração filial, ou seja,
são os primeiros descendentes que originaram a partir desses daqui. Aí o que ele fez? Ele pegou uma ervilhazinha amarela dessa, com outra ervilhazinha amarela dessa, ou seja, ele cruzou a geração F1 com outra geração F1. Nesse caso aqui, ele pegou uma ervilha amarela e cruzou com outra dessa aqui amarela. E aí ele esperou os possíveis descendentes. E aí ele observou uma coisa. Surgiram 3 amarelas para uma verde. Ou seja, a cada 3 amarelas que nascia uma verde. Aí o Mendel ficou encucado, porque na teoria, se eu cruzar amarelo com amarelo, não teria que nascer amarelo? Professor, e por que que nesse caso, depois que ele cruzou esses filhos aqui, que é a geração filial 1, com eles mesmos nasceu a verde? E agora, pessoal, é que eu vou te mostrar através das representações. E Mendel, na época, ele precisava, pessoal, codificar isso daqui de uma certa forma. Ele precisava escrever tudo isso que estava acontecendo através de uma simbologia, através de uma representação gráfica. E a partir disso é que você tem que entender, beleza? Então vamos lá. Eu vou trazer aqui para o canto um pouquinho que você vai entender comigo aqui. Primeira coisa, quais eram as cores das ervilhas que nós vamos trabalhar? Amarelo e verde. Está aqui para você, são as duas cores. Só que o que a gente conseguiu descobrir visualmente? Quando cruzei o amarelo com o verde, todos nasceram amarelos nessa primeira geração filial. Você concorda comigo? Ou seja, tem alguma coisa no amarelo que está dominando o verde. Nesse caso, eu descobri que o amarelo é dominante e o verde aqui ele é o quê? Recessivo. Então você vai vir aqui e vai puxar uma flechinha aqui e vai escrever. O amarelo, ele é o quê, meu amigo? Dominante. Ok? Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui. E o verde, ele é o quê, meu amigo? Recessivo. A gente descobriu isso, acabou de descobrir. Vou fazer passo a passo para você entender. Para quem já assistiu as minhas aulas anteriores, para o dominante eu posso ter de 2 tipos. O dominante ele pode ser homozigoto ou ele pode ser heterozigoto. Ele pode ser dessas duas maneiras. Aí aqui, pessoal, você vai puxar 2 flechinhas aqui, ó. Aqui você vai colocar homozigoto. Também conhecido como puro, tá? E aqui você vai colocar o quê? Heterozigoto. Deixa eu colocar aqui para você. O heterozigoto, ele é chamado de quê, pessoal? Para quem não se lembra, ele é chamado de híbrido. Aí você coloca desse jeito aqui que agora a gente vai usar. E o recessivo, não sei se vocês se lembram, mas o recessivo ele só pode ser uma coisa. O recessivo ele só pode ser homozigoto. Homozigoto. Homozigoto a gente sabe que ele é chamado também de puro. Deixa eu colocar entre parênteses aqui, que fica mais didático para vocês entenderem. Professor, onde você está querendo chegar com isso? Volta aqui um pouquinho para mim no exemplo. Sempre quando você pegar um exercício, aqui a gente vai começar a utilizar letras. E existe uma regra para você utilizar a letra. Sempre quando você chegar em um exercício, você vai olhar a característica dominante, que nesse caso aqui era a cor amarela. E a característica recessiva, que no caso era a cor verde. Você vai descobrir quem que é o dominante. Nesse caso é o amarelo ou o verde? O amarelo. Qual que é a letra que eu vou utilizar para representar esse exercício? Eu sempre vou utilizar a letra da característica que é recessiva,
que nesse caso vai ser a letra V de verde. Professor, não entendi. Repete para mim. Toda vez que você pegar um exercício, você vai olhar a característica, se ela é dominante ou recessiva. Você sempre vai utilizar a letra da característica que for recessiva. A ordem é essa. Nesse caso, a letra que eu vou utilizar para esse exemplo é a letra V. Por quê? Porque ele é o recessivo que eu descobri. Beleza? Só que o que eu sei? Agora que você vai voltar para cá. Qual que é a letrinha que eu vou utilizar aqui? A letrinha que eu vou utilizar é a letra V. Agora volta para cá comigo, para você entender. Eu descobri que a cor amarela ela é dominante. O dominante eu posso ter ele homozigoto ou heterozigoto. Concorda comigo? Se eu vou usar a letra V, que sempre utiliza a letra da característica que é recessiva, dominante significa letra maiúscula. Homozigoto significa letra igual. Então, esse amarelo aqui, ele vai ser dominante e homozigoto. Ou seja, ele vai ser Vzão. Deixa eu colocar de outra cor aqui. Ele vai ser o quê, pessoal? Vzão, Vzão. Por que eu sei que é Vzão, Vzão, professor? Porque o dominante significa letra maiúscula. Homozigoto é letra igual. O heterozigoto vai ser uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Nesse caso, como eu estou utilizando a letra V, vai ser um Vzão e um Vzinho. Conclusão. Para a planta ser amarela, ela vai ser homozigoto dominante, Vzão, Vzão, ou ela vai ser heterozigoto, que também é dominante, ou seja, Vzão, Vzinho. Professor, por que eu sei que o homozigoto e o heterozigoto é dominante? Porque você vai olhar a primeira letra. Se a primeira letra for maiúscula, ele é dominante. Nesse caso aqui, nos dois casos, eu tenho um dominante. Só que sempre o dominante ele vai ser dois, homozigoto e heterozigoto. Tudo bem? O recessivo, professor. Quem que é o recessivo? O recessivo eu só tenho uma classificação dele. Nesse caso, o recessivo ele sempre vai ser homozigoto. O que significa recessivo? Letrinha minúscula. Letrinha minúscula, nesse caso aqui, vai ser o quê, pessoal? Vzinho, Vzinho. Com isso, eu separei as características em dominante e em recessivo. Toda vez que aparecer Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho, a ervilha ela vai ser de que cor, pessoal? Amarela. E toda vez que aparecer Vzinho, Vzinho, a ervilha ela vai ser o quê? Verde. Aí eu te falo, o Mendel, ele sempre fazia o cruzamento, ele sabia que a geração parental, ela era pura. Então deixa eu colocar aqui, ele sabia que a geração parental, ela era pura. Pura, pessoal, é a mesma coisa que o quê? Que homozigoto. Ou seja, o que o Mendel queria concluir? Se o amarelo aqui é puro e o verde é puro, agora eu vou lá naquele esqueminha que eu fiz aqui e vou olhar lá. Ó. Bom, o amarelo, qual deles que vai ser puro? Homozigoto ou heterozigoto? Bom, o único que é puro aqui, professor, é o homozigoto. Então eu tenho certeza que o amarelo aqui, ó, esse amarelo aqui, ele seria Vzão, Vzão. Conseguiu notar isso? Porque ele sempre sabia que os parentais eram puros. Você lembra que as ervilhas elas não se abriam? Então, se ele pegava uma amarela, ela era pura. Como eu descobri que o amarelo é dominante, eu acabei de deduzir que ele é Vzão, Vzão. Professor, o verde também ele é puro, ou seja, homozigoto. Quem que é o verde aqui? O verde é esse que eu puxei a flechinha aqui, ó. Homozigoto puro, ele pode ser somente o quê? Vzinho, Vzinho. E aqui eu já acabei de colocar as letras para você fazer. Professor, e aí como é que eu faço agora esse aqui para me saber se eu estou fazendo certo? Aqui está dizendo que quando ele cruzou essa amarela com a verde, todas nasceram amarelas. Agora, basta você fazer o cruzamento que eu te ensinei lá na aula anterior. Como é que a gente fazia o cruzamento lá na aula anterior? Deixa eu fazer de vermelho aqui para não confundir.
Agora você pega aqui uma letrinha de cá com uma letrinha de cá. Uma letrinha de cá com uma letrinha daqui. Uma letrinha daqui com uma letrinha daqui. Uma letrinha daqui com uma letrinha daqui. É assim que você vai fazer. Porque na hora de gerar os gametas, você sempre acontece a separação. Então, do jeito que eu ensinei para vocês o cruzamento, como é que fica aqui, ó? Vzão com Vzinho vai formar um primeiro par aqui, o que, pessoal? Vzão, Vzinho. Aí continua. Depois eu peguei esse Vzão com esse Vzinho. Agora pega esse Vzão aqui com esse outro Vzinho. Vou pegar sempre um do esquerdo, um do lado direito. Então vai ficar de novo Vzão com Vzinho. Agora vim para esse segundo. Pega o segundo com esse primeiro. De novo vai ficar o quê? Vzão com Vzinho. E depois vai ficar o quê? Ó, Vzão de novo com esse outro Vzinho. Vzão com Vzinho. O professor aqui está falando que 100% delas são amarelas. Isso é verdade? Vzão, Vzinho, de acordo com o nosso exemplo aqui, representa a cor amarela? Vamos olhar? O amarelo, ele é dominante. Eu posso ter ele homozigoto, eu posso ter ele heterozigoto. E nesse caso, Vzão, Vzinho, representa sim uma planta amarela. Só que eu te pergunto, ela é homozigoto ou é heterozigoto? Vzão, Vzinho é amarelo? Nesse caso aqui, meu amigo, homozigoto ou heterozigoto? Heterozigoto. Ah, professor, acabei de entender. Agora que eu estou conseguindo entender. Tá vendo que aquele gabarito ali ele é muito importante? Beleza. Aí o Mendel ficou encucado. Todas essas ervilhas que nasceram aqui, eu te pergunto, elas eram puras igual as dos parentais? Não. Nenhuma nasceu Vzão, Vzão e nenhuma nasceu Vzinho, Vzinho. Elas são amarelas. Só que agora elas não são puras. Elas são o quê, meu amigo? Olha aqui para mim. Elas são híbridas. Ela carrega um alelo dominante e um alelo recessivo. Olha que interessante. Aí o Mendel pensou o seguinte. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa geração filial 1, ou seja, essa amarela heterozigoto, e eu vou cruzar com outra amarela heterozigoto. E foi isso que ele fez. Ele pegou F1 e cruzou com F1, ou seja, ele pegou uma amarela heterozigoto e cruzou com uma amarela heterozigoto. Ou seja, ele pegou uma ervilha Vzão, Vzinho. Deixa eu fazer de outra cor aqui para não confundir. Ele pegou uma ervilha Vzão, Vzinho, que é essa F1, e cruzou com ela mesma, que é a Vzão, Vzinho. Agora ele falou, agora eu quero ver o que acontece. E aí agora, pessoal, vamos fazer o cruzamento de novo para a gente ver o que faz. E aqui, pessoal, é da forma como eu ensinei vocês. Ó. Pega uma letrinha de cá, pega uma letrinha daqui. Como é que fica aqui então? Olha para mim, ó. Vzão com Vzão. Coloca aqui para mim. Vzão, Vzão. Vzão com Vzinho. Coloca aqui. Vzão, Vzinho. Eu estou pegando uma de cá, uma de cá. É o primeiro com o primeiro e esse primeiro com o segundo. Agora continua. Agora pega esse daqui, ó. Liga, faz a distributiva. É Vzinho com Vzão. Você não vai colocar Vzinho, Vzão. Por que você não vai colocar? Porque o dominante sempre vem na frente do recessivo. Então você vai trocar aqui, ó. É Vzinho com Vzão, você vai colocar Vzão, Vzinho. Tudo bem? E o último que sobrou aqui para a gente fazer, Vzinho com Vzinho. Meu amigo, o que está acontecendo aqui? Essas três primeiras aqui, eu já estou vendo que são amarelas. E essa última aqui é verde. Será que isso é verdade? Vamos voltar aqui agora naquele gabarito. Vou reduzir mais um pouquinho aqui para vocês conseguirem ver. Qualquer coisa, vocês dão um zoom aí no celular de vocês. Só para vocês verem. Pessoal, agora deixa eu te perguntar. O que representa essa planta Vzão, Vzão?
Olha lá no meu exemplo. Vezão é uma planta amarela, o quê? Homozigoto. Concorda comigo? Ela é amarela, só que ela é o quê? Homozigoto. Então, vezão, você vai colocar aqui amarela, homozigoto ou heterozigoto? Homozigoto. Ok? Vezinho, ela representa o que cor? Aqui eu estou falando que é amarela. Será que é amarela? Vai lá no amarelo. Amarelo, dominante. Vezinho é amarelo, só que agora ela é o quê? Heterozigoto. Ou seja, essas duas que originaram aqui, elas também são amarelas, só que agora, em vez de ser amarelas, elas são heterozigoto ou híbrido. Ok? E vezinho, que é essa que surgiu aqui? Paulo, vezinho representa uma planta verde. Homozigoto ou heterozigoto? Homozigoto. Agora que eu consegui entender. Verde, homozigoto. Professor, eu acabei de entender então agora. Quando ele cruzou uma heterozigoto com outra heterozigoto, essas três primeiras que surgiram aqui, elas são de que cor? Independente da cor que foram surgir, pessoal. Essas três primeiras que surgiram aqui, essa e essa. Essas três primeiras que surgiram, elas são o quê? Amarela. Essa é amarela, essa é amarela e essa é amarela. Se ela já tiver um vezão, significa que a cor dela é amarela. E aqui, nesse caso, a última é a verde. Então, agora vamos transformar em porcentagem. Por que eu disse que aqui é 100%? Porque cada resultado desse daqui, pessoal, eu esqueci de colocar, representa 25%. Vamos colocar aqui, eu esqueci de colocar. O mesmo acontece aqui, ó. Cada uma dessas daqui representa 25%, tá? Deixa eu colocar aqui que aí vocês vão continuar entendendo. Aonde que eu quero chegar? Nesse caso aqui, pessoal, o que eu queria explicar para vocês? Independente de ser homozigoto ou heterozigoto, essas três primeiras que surgiram, elas são o que, pessoal? Amarelas, ou seja, 25 com mais 25 com mais 25, 75% aqui, nesse caso, são o que? Amarelas. E nesse caso aqui, 25% representa o que? Uma verde. Nesse caso aqui, 25% sendo verde. Pessoal, essa é a primeira lei de Mendel, tá? De acordo com o que a gente for estudando, vocês foram... Nossa, minha letra ficou feia, mas não tem problema. Vocês foram entendendo. Mas o Mendel, ele chegou numa conclusão. E qual que é essa conclusão? A primeira conclusão é a chamada proporção fenotípica. E a segunda é a chamada proporção genotípica. Toda vez que eu estou falando de fenótipo, é o que eu consigo ver. É o que eu consigo ver. Que nesse caso aqui, proporção fenotípica vai ser a cor dessas ervilhas. Nesse caso aqui, em relação à cor, eu estou vendo que nasceram 3 amarelas para uma verde. Ou seja, a cada 3 amarelas vai nascer uma verde. A proporção fenotípica aqui a gente chama assim, ó, de 3 amarelas para uma verde. O que é proporção genotípica?
Toda vez que ele falar genotípica, pessoal, vai ser as letras. Quais que foram as letras resultantes do cruzamento, desse segundo cruzamento aqui? Porque quando eu cruzei a primeira geração com ela mesma, eu resultei em uma segunda resposta, e nesse caso é a segunda geração filial, o F2. Quais que foram as letrinhas? Aí nesse caso aqui, pessoal, foram essas letrinhas que a gente tem aqui, ó. Uma planta nasceu amarela, vezão, vezão. Então a gente fala que é uma vezão, vezão. Aí você põe 2 pontinhos. Nasceram 2 plantas também amarelas, só que agora vezão, vezinho. E nasceu uma plantinha verde, vezinho, vezinho. Então nasceu um vezinho, vezinho. Como é que eu leio isso daqui? Uma planta, nesse caso, amarela. Vamos colocar aqui para você entender. Uma planta amarela, vezão, vezão, que é o que está acontecendo aqui, ó. Uma planta amarela, vezão, vezão. 2 plantas amarelas também. Eu esqueci de colocar ela aqui. Esqueci, pessoal, perdão. 2 plantas amarelas, vezão, vezinho. Então vamos colocar aqui 2 plantas amarelas, vezão, vezinho. E uma planta verde, vezinho, vezinho. Nesse caso significa que a planta é verde. Proporção: uma amarela, vezão, vezão. 2 amarelas, vezão, vezinho. E uma verde, vezinho, vezinho. Essa é a primeira lei de Mendel. Eu sei que pode parecer difícil, pessoal, pode parecer muita coisa, pode parecer confuso, mas é na hora do exercício que você vai conseguir ver. Tudo isso que eu te expliquei aqui, não precisa você decorar. Isso daqui, qualquer livro que você pegar, vai aparecer desse jeito aqui, tá? Mas o importante é que você compreenda, pessoal, aqui tem 1%, deixa eu 25%. O importante é que vocês compreendam como que eu fui construindo cada passo desse daqui. O primeiro passo que você tem que descobrir é se ela é dominante ou recessivo. Se for dominante, vai ser de 2 tipos: homozigoto e heterozigoto. Qual que é a letra que eu utilizo? Eu sempre utilizo a letra da característica que é recessiva. Nesse caso, a letra V. Se é homozigoto e dominante, vai ser 2 letras iguais, maiúscula. Se é heterozigoto, vai ser uma maiúscula e uma minúscula. Nesse caso, esses 2 casos aqui representam a cor amarela. E a cor verde é recessivo, eu só posso ter homozigoto. Nos exercícios a gente vai conseguindo entender. Espero que vocês entendam. Eu sugiro, meu amigo, que vocês copiem os exemplos. Se vocês não conseguiram, vocês vão pausando o vídeo para vocês copiarem tudo isso daqui. Não deixe sem copiar, pessoal, porque na hora que você copia, na hora que você entende. Uma dúvida, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa no comentário da aula. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.